Se a gente for pensar, vamos lá, grandes políticas públicas que saltam aos olhos do ponto de vista de educação, que a gente pode pensar, sei lá, a gente tem cota, a gente tem algumas coisas assim, mas qual que você acha que é o principal desafio que ninguém está prestando atenção? Estamos falando do básico mesmo? Porque a gente está tentando, existe ali um esforço para ajudar, o pobre, o preto a estar na faculdade, não existe? Existe. E tem dados dizendo que funciona, não sei o quê. Mas ali, é porque eu não acho que é ali que a gente tinha que estar prestando atenção. Eu gosto mais da ideia de, temos que alfabetizar todo mundo. Entendeu? Acho que, sei lá, não é que a gente tem que ignorar aquele, né? Mas talvez exista um problema maior, um desafio maior. O que você acha? Eu concordo. E eu iria por 2 dimensões. Você trouxe a primeira resposta. Não adianta não cuidar da base. Quanto mais cedo a gente investe naquela criança, mais chance a gente tem dela não ter contato com droga no futuro, dela não ter contato com crime, dela estar segura. Então, a gente erra. A gente coloca mais recurso na ponta final do que a gente coloca no comecinho. A gente gasta mais energia para pensar lá com 20 anos do que para pensar com 2, 6 anos. Eu acho que isso é um pouco das provocações que eu venho trazendo. Mas eu fiquei te ouvindo, tem uma outra dimensão que a gente fala pouco, essa é um pouco mais filosófica, mas que eu vi muito na minha vida, que é a dimensão do sonho. O que eu quero dizer? Eu tô há 15 anos entrando em sala de aula, para dar palestra, para falar, faça o Enem, educação importa, etc e tal. Quando eu falo com os pequenininhos, é muito bonitinho, porque eles falam, tia, eu quero ser médico, professor e bombeiro. E aí, cara, massa! Marcelinho, você vai ser tudo isso que você quer ser. Quando você vai falar com a turma do ensino médio, esse foi um motivador, inclusive, pro pé de meia. A galera não tem mais sonho. Tá todo mundo lá. Aí você fala, quem é que tem um sonho? Ninguém levanta a mão, Igor. Eu trago isso porque eu vi isso na minha vida. Eu lembro do dia que me perguntaram qual era meu sonho. Eu lembro do dia que eu entendi que tinha vestibular, que tinha faculdade, que o estudo valia a pena. Cara, eu cresci em uma ocupação, num contexto de muita pobreza, e isso fazia com que as pessoas sonhassem menos pra mim. Eu já compartilhei isso aqui, meu pai enfrentava alcoolismo, dependência química, bipolaridade. Então era muito fácil para as pessoas olharem pra gente e falar, vão ser uns drogados. Falavam, parente, vizinho, não vão dar pra nada. E aí tinha a realidade, eu com 7 anos de idade tinha que trabalhar. Tinha que fazer os bordados, tinha que vender, tinha que limpar a casa, tinha que cozinhar. Não tinha espaço mental, não tinha alguém me incentivando a falar, faça faculdade, sonhe, vai atrás. Quando eu ganhei uma bolsa numa escola particular, com 13 anos, muda da água pro vinho. As pessoas não sabiam na escola particular exatamente de onde eu era, e todo mundo falava, de faculdade. Eu descobri que tinha USP, Unicamp, FUVEST, Enem. Parecia assim, era 1h30 de distância, da Missionária pra Vila Mariana. Mas, cara, eu tava em outro mundo. Então, essa é uma dimensão que é mais difícil a gente falar e que eu acho que fica fora do radar. Mas o que é que a gente vai fazer para que a molecada que tá na periferia, que tá no corre, sonhe? Porque se você nem sabe que tem vestibular, se você nem sabe que tem uma faculdade, se você nem sabe que vale a pena aquilo, que referências estão chegando na periferia? Eu conheço 3 caminhos honestos para você quebrar a pobreza. Esporte, cultura e educação. Nunca vi ninguém sair da pobreza de outra forma. Só que muitas vezes o exemplo que vai chegar é o do crime. É o do cara que fez merda. Sabe? É o de quem falou merda. Então acho que tem que chegar exemplo também de, cara, se você estudar, vai ser muito difícil. Você tá largando atrás. Mas é o caminho da libertação que você tem. É a tua autonomia. Um diploma de ensino técnico de faculdade muda toda a família. Eu sou a primeira pessoa da minha família a fazer ensino médio. E minha mãe depois se formou no ensino médio. Meu irmão fez faculdade. Você começa a ver os exemplos se multiplicando, sabe? Então, essa é uma coisa mais difícil da gente equacionar. Mas eu sinto falta da gente querer que nossas crianças sonhem. Porque tá cheio de engenheiro, médico, advogado, professor, cientista, podcaster na periferia. Mas se aquela criança não é alfabetizada, não termina o ensino médio, não sabe que esse mundo existe e pode ser dela, a gente perde ela muito cedo. Como é que a gente alcança lá? A gente cria um plano para por dentro mesmo, usa o sistema de educação para conscientizar que existe esse caminho, que tem uma trajetória possível. A gente faz um evento, traz uma galera que tá dando certo. O que a gente faz?
Eu tenho até um convite pra você. Aí você vai ficar constrangido, vai ter que aceitar. Vai. Eu acho que tem uma dimensão de curto prazo que é gerar inspiração positiva. Pode parecer um assunto meio filosófico, talvez, mas, de novo, tipo, cara, você vê que tem... Eu faço feira de profissões nas escolas públicas São Paulo afora. E, tipo, são 500 jovens que participam, a gente leva curso de inglês, estágio, tudo que você puder imaginar. E eu sempre faço questão de levar, tipo, profissionais de mais de 40 profissões para falarem. E eu trabalho para que muitos deles venham da periferia também. Uma das primeiras feiras que eu fiz foi em uma escola perto de onde eu cresci, na Missionária, no Lauro. Eu levei o Condizila. Não, nesse eu levei o Projota e em outro eu levei o Condizila. Por quê? São 2 caras que vieram da quebrada, 2 homens negros, que por oportunidades que tiveram, correram atrás também e conseguiram. Você via a molecadinha, eu levei o Fred pra falar na Zona Norte, recentemente, do Desimpedidos. Cara, o Fred vem da quebrada, o Fred conhece a minha quebrada. Você via a molecadinha com a bola assim, tudo fã do Fred, né? Babando. E eu pensando, tá vendo? Eles estão vendo. E o Fred lá, enfim, falando do Cristiano Ronaldo e tudo mais. Então, acho que tem um trabalho nosso, e eu falo nosso da sociedade, da imprensa, da rede social, de todo mundo, de levar a inspiração de gente que, por meio do estudo, que batalhou, mudou de vida. E falar com as crianças. Acho que esse é um ponto. Tem uma outra coisa que aí é eu pensando em política pública educacional, que é a gente apostar em escola em tempo integral real e educação integral. Português, matemática e história é muito importante. Mas o esporte, ele também ensina. Você fazer uma aula de basquete te dá disciplina, te ensina a se organizar, a entender a importância da prática, da constância. Você fazer uma aula de teatro, cara, é você se comunicar. É você se apresentar, controlar a emoção. Você trazer um curso de inglês, quem é que compete hoje numa entrevista de emprego boa se não tiver inglês? Então, quando eu falo muito, né? Educação integral. São Paulo tem que ter 100% das escolas em tempo integral. Porque eu acho que se a gente fica só na educação teórica, a gente perde essa outra dimensão do sonho, das habilidades socioemocionais, de se controlar, de ter disciplina, de você saber se planejar. E aí, quem defende mesmo escola em tempo integral, tem até uma disciplina que é projeto de vida. Que é o quê? É você virar para a criança que está no primeiro ano e falar, e aí, vai ser o quê quando crescer? Aí, quando ela estiver no 5º, você fala, será que para essa tua profissão não é importante você aprender inglês? Aí, quando ela estiver no 9º, você fala, vamos lá visitar umas faculdades? Deixa eu te apresentar umas pessoas que fazem isso que você quer fazer. Então, acho que são essas 2 dimensões que a educação é isso. Você vai trabalhar o sonho, a esperança, mas tem que trabalhar o concreto, tem que dar um instrumento também. Pois é. Que não sei você aceita ir numa feira de profissões dessas que a gente organiza? Aceito. Obrigada. Aceito, troca uma ideia. Por livre e espontânea pressão. Fala com o cara que a gente resolve Ele isso daí. aceitou, beleza? Então, vamos lá. Não, eu consigo as coisas assim no constrangimento mesmo. Esse é o macete de conseguir os teus outros convidados também. Você conseguiu o Projota. Cara, a gente tem muita gente já massa confirmada. A Formiga falou que vai no próximo. Legal, legal. Então, vai ser bom. Eu não tenho certeza, na verdade. E tem a ver comigo, eu gosto dessa parada. Eu gosto do... Porque, assim, eu realmente acho um puta desperdício de potencial humano. Acho que a gente seria uma sociedade melhor se a gente prestasse mais atenção na educação. E pra mim é matemática, sabe? Quais são as possibilidades, como é que a gente expande as possibilidades, e até meio capitalista mesmo, sabe? Como é que a gente faz para a sociedade ganhar mais dinheiro? Tendo pessoas melhores nela, né? Qual a coisa mais básica que a gente precisa para ter as pessoas melhores? Uma educação melhor. Capital humano. Pois é. Então, tem a ver com a educação, eu curto. Entendeu? Não, massa. E eu sei que você se interessa mesmo. E essa, até assim, te ouvir, que eu fico meio frustrada, assim. Cara, de novo, eu queria virar e falar assim, ó, de cada 3 crianças, 2 não aprendem a ler e escrever. E as pessoas irem pras ruas. E as pessoas se revoltarem. E as pessoas ficarem putas. Mas hoje não acontece. Você acha que é por quê? Porque as pessoas não sabem, porque elas não conseguem entender qual é a dimensão disso, porque a educação virou muito lugar comum. Eu não sei. É porque eu acho que tem a ver com... Vamos lá. Se a gente for pensar que muitas pessoas no Brasil estão lutando com a sobrevivência, assim, os caras estão brigando para comer, fica um pouco mais difícil de pensar o que teu filho vai ser daqui a 15 anos.
Sei lá, essa é a primeira coisa que passa pela minha cabeça, que é a escassez estraga a percepção das coisas. E pra gente Você não resolver. tem nem tempo, né? Nem cabeça pra E pensar. pra gente resolver de forma definitiva a escassez, eu realmente acredito, apesar de ser clichê, que a solução é a educação, cara. Sabe? Eu acho que, toda vez que a gente pega e deriva um problema, e você vai ver legal, a raiz dele, um problema social, né? A raiz dele é, com frequência, a educação. Educação. Né? Não faz sentido. Então, putz, pra resolver, pra gente prestar atenção nisso, a gente precisa de pessoas que estejam em condições de receber essa mensagem, né? Pra começar. Ou elas não vão se indignar e a gente vai precisar construir nelas essa noção de que elas precisam se indignar. Faz sentido. Eu tô pensando aqui no... que eu vou defender aqui o pé de meia porque deu muito trabalho. Vai lá, muito vai lá. trabalho. Quando a gente estava desenhando e negociando o projeto, tinha duas visões antagônicas. Uma de que o pé de meia, que é essa poupança, você deveria depositar todo mês, sem guardar nada na poupança. Tá. Tipo, pega o dinheiro que você tem e dá mensalmente pro aluno. Tinha uma outra visão que era, não vai ter nada mensal, você só vai depositar a poupança, ele não vai acessar nada do primeiro ao terceiro ano, se terminar, vai acessar lá, são R$ 9.200 que o aluno pode ganhar de matrícula e nem tudo. E aí, eu defendi o tempo todo esse caminho do meio porque eu pensava, cara, se esse menino não tiver o dinheiro da passagem, não tiver o dinheiro do lanche, não conseguir comprar o livro, ou mais básico assim, tiver que sair para trabalhar e ajudar em casa para colocar R$ 50 que seja, a gente perdeu ele. Não adianta você falar que daqui 3 anos ele vai receber R$ 9.000. Daqui a 3 anos já morreu há muito já tempo. Já foi. E, tipo, jovem, ainda mais, né? Jovem tá pensando no presente. Então, eu defendia que tinha que ter esses R$ 200 por mês para ser meio que o combustível que segura. Mas que seria importante que a gente deixasse algo para depois, que é a poupança, que são os 1.000 por ano, porque era importante também ter essa noção de que é um investimento no futuro. De que, o básico do básico do básico, R$ 200 não é nada. Tá aqui. Mas se você não desistir, se você passar de ano, se você for até o fim, fizer o Enem, cara, vai ter esse montante que aí R$ 9.000 ao longo de tudo faz diferença. Você pode fazer um técnico, você pode, se segurar numa graduação, você pode abrir um pequeno negócio. Eu tô quebrando a cabeça nisso porque eu não sei de verdade, assim, por que é tão difícil a gente trazer a urgência da educação. Mas eu sinto que esse é um pouco do nosso desafio. Né? Tem que impactar no curtíssimo prazo, porque a vida é urgente, o pessoal tá passando fome, tem que trabalhar, tá no corre. Mas a gente tem que trazer essa noção de que é o nosso futuro, que é investimento. Eu queria poder virar pro jovem e falar, se você terminar os estudos, você vai viver 4 anos a mais. A estatística tá mostrando. Você vai ter menos problema com segurança, você vai ter menos doença. E eu acho que a ideia da poupança traz um pouco disso, assim. Esse negócio de estudar é importante, né? Porque estão dizendo que se eu terminar tudo, vou poder ganhar esse dinheiro aí, vou receber. Então, não é a resposta pro todo, mas eu acho que esse é o nosso desafio, assim. E aí até, a escola tem que ser legal hoje. Tem que ter o basquete também, porque é legal. Tem que ter o curso de inglês, porque o jovem quer aprender mais inglês do que português muitas vezes. Porque se a gente parar pra... Vamos lá, a gente tá pensando aqui na educação como... cara, como a gente chega num patamar que vai ser foda, todo mundo vai ser alfabetizado, isso aqui. Mas tem também o lance do... como a gente faz isso ser eficiente e não ser... E o cara querer ir, né? Um dos maiores problemas hoje na educação brasileira é porque é chato. É chato. Você pergunta assim para os jovens, por que você abandonava o ensino médio antes do pé de meia? A primeira resposta é, tenho que trabalhar, tive um filho, isso ainda é muito real. Mas a segunda resposta é, porque eu não quero estudar, porque eu não vejo sentido, porque é chato. Então eu acho que também tem muito da gente sair um pouco do pedestal, sabe? Sair um pouco do discursinho e pensar, o que faria esse jovem ir para a escola?